Sessão ordinária de 16 de dezembro de 2024. Havendo número regimental de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão ordinária. No pequeno expediente, solicito a verificação pelo secretário da mesa o quórum por chamada nominal. Vereadora Cida Silva Cardoso, presente. Vereador Valdecir Bortoluzzi Simões, presente. Vereadora Ceila Trindade Ferreira, presente. Vereador José Cláudio Carlos Posser, presente. Vereador Pablo Garcia Milani, presente. Vereador Gustavo Silva de Oliveira, presente. Vereador Cristiano Cassol Hubert, presente. Vereador Frank Troian Bordignon, presente. E vereador José Cardoso de Souza, presente. Estando os senhores vereadores na posta minuta da ata número 2750 da sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2024, coloco em discussão a ata da sessão. Coloco em votação a ata número 2750. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados e os vereadores que discordarem queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa, Pablo Garcia, para que faça a leitura da matéria do expediente. Após a leitura, encerro as inscrições para o grande expediente. Indicações, requerimentos, proporções e correspondências recebidas. Requerimento 18/2024. O vereador que esta subscreve em conformidade com o texto regimental vigente em seu artigo 20, parágrafo 3º, vem, por meio desta, justificar sua ausência na sessão plenária ordinária do dia 9 de dezembro do corrente ano, por motivo de agenda fora do município, para tratar de assuntos relacionados ao exercício do mandato. Nestes termos, pede deferimento de autoria do vereador Cristiano César Cassol Hubert. Pedido da providência 283/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize roçadas nas laterais das ruas do Cerro do Louro. Justificativa: o mato está tomando conta das ruas. De autoria do vereador Valdecir Bortoluzzi Simões. Pedido, ofício 172/2024, GAB. Assunto: responde pedido de informações 23/2024. Senhor presidente, pelo presente, em atenção ao pedido de informações 23/2024, encaminhamos documento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente com as informações solicitadas. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Elvio Gonçalves Cardoso, prefeito municipal. Ofício 173/2024, GAB. Assunto: responde pedido de informações 24/2024. Senhor presidente, pelo presente, em atenção ao pedido de informações 24/2024, encaminhamos documentos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente com as informações solicitadas. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Elvio Gonçalves Cardoso, prefeito municipal. Ofício 176/2024, GAB. Assunto: encaminha projeto de lei 26/2024. Senhor presidente, pelo presente, encaminhamos projeto de lei para apreciação desta casa conforme a seguir. Projeto de lei 26/2024, de 12 de dezembro de 2024, que autoriza o Poder Executivo conceder incentivos econômicos à empresa Atelier de Costura Formigueiro Limitada. Por oportuno e tendo em vista a necessidade de viabilizar o pleno funcionamento desta empresa, com o incentivo previsto neste projeto de lei a partir de janeiro de 2025, fomentando assim o crescimento econômico do município, solicitamos que o projeto de lei 26/2024 seja apreciado em regime de urgência. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Elvio Gonçalves Cardoso, prefeito municipal. Audiência pública. O presidente do regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de Formigueiro, juntamente com a gestora de recursos, vem convocar todos os servidores públicos municipais, ativos e inativos, para audiência pública sobre a reforma da Previdência RPPS, que realizar-se-á no dia 18 de dezembro de 2024, às 14h30, na sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Formigueiro. Assuntos: apresentação do cenário 1, considerando a implementação das regras de aposentadoria iguais à Emenda Constitucional 103/2019 para os novos servidores. Contribuição dos aposentados e pensionistas. Cálculo das futuras pensões que será paga pela regra de cotas.
déficit atuarial, plano de custeio, plano de amortização, assim como plano de benefícios. A presença de cada servidor público é muito importante e imprescindível para as decisões no projeto de lei complementar que trata da reforma da Previdência Social, de autoria do presidente do RPPS, Gerry Roberto Krugel, e da gestora de recursos do RPPS, Gildara Costa Massaro Machado. Pedido da providência 281/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o cascalhamento em trechos, iniciando na IRS 149, na Areieira Naidon, passando pelo Valmor Grigoleto até a encruzilhada que dá acesso ao Rincão do Jacob. Justificativa: por estar em péssimas condições de trafegabilidade, de autoria do vereador Acida Silva Cardoso. Pedido da providência 282/2024, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize o patrulhamento, cascalhamento e abertura de sarjetas na estrada do Faxinal de Eugênia, iniciando na Escola Venâncio Machado e finalizando na Colônia Antão Farias. Justificativa: por estar em péssimas condições, de autoria do vereador Acida Silva Cardoso. Ofício 171/2024, assunto responde pedido da informações 22/2024. Senhor presidente, pelo presente, em atenção ao pedido da informações 22/2024, encaminhamos documento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com as informações solicitadas. Sem mais para o momento, atenciosamente, José Alves Gonçalves Cardoso, prefeito municipal. No grande expediente, 5 minutos por vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador José Cardoso de Souza. Próximo vereador inscrito, vereador Cristiano Cassol. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público que nos assiste, falar um pouquinho sobre as emendas impositivas aí que foi destinado esse ano 2024 para exercer 2025, onde eu destinei R$10.000 para a PAI, R$7.000 para a Associação dos Estudantes, R$5.700 para a Pata Amiga, e em parceria com o vereador Pablo, um trator cortador de grama para o campo de futebol e também sistema de vídeo monitoramento para o campo de futebol e o ginásio de esportes. Então, um trabalho em conjunto com o vereador Pablo. Não lembro se tem mais algum vereador, e o vereador Toninho também, né, vereador Toninho? Então, trabalho que a gente fez sobre a questão do vídeo monitoramento, é uma situação de segurança, a gente vai colocar lá, tanto no campo como no ginásio interno e externamente, e no ginásio velho também de esportes a gente vai colocar juntamente também o vereador Frank, também tem uma parte também dessa emenda impositiva. Então, onde na sua totalidade foram destinados 37.770. E para a área da saúde, um eletrocardio portátil, R$10.000, uma cama hospitalar, R$8.000, e um carrinho desfibrilador externo, no valor de R$19.770. Esses foram os valores que eu destinei nas minhas emendas positivas, 50% para a área da saúde. Então, seria isso nesse espaço. Muito obrigado, presidente. Bom, não havendo mais nenhum inscrito aqui nesse espaço, também vou fazer uso da palavra aqui nesse espaço, onde quero falar um pouco aqui das emendas impositivas, onde destinei aqui 20.770 para a aquisição de caixa d'água de 1.000 litros, motor, canos, mangueiras, 3/4 e fios para instalação. Isso aí, aonde eu vejo nas comunidades a falta de água aí que vem passando, e vejo que a água potável é uma grande necessidade, é saúde, é vida, enfim. Então enxergo por esse lado para ir amenizando a situação dessas pessoas aí que estão nessa situação. E muitas vezes as caixas d'água, até quero dizer para o senhor vereador Cristiano, futuro prefeito aí, a gente vê
onde a gente vê as caçambas carregando água para essas pessoas e muitas vezes não tem o depósito para colocar, são pequenos. Pessoas aí, família com caixa de 250 litros. Então aqui eu acho que vai trazer um conforto para essas famílias e vai trazer também uma economia para a prefeitura. Também onde destinei R$2.000 para o Quilombo, Vó Maria, Vó Valdomiro, né, lá da comunidade do Cerro, Chimbaúva, enfim. Também R$4.000 para a PAI, também uma entidade muito importante que desenvolve um serviço aí de muito boa qualidade, de muita importância no nosso município. Também destinei R$6.000 para a aquisição de postes através da assistente social para essas pessoas de baixa renda. A gente sabe, e eu tenho conhecimento, que vai dar um mínimo de poste aqui, mas já é um começo para aquelas famílias que não têm condições, que a gente vê, onde eu vejo muitas pessoas, às vezes com poste escorado, atado, que aquilo ali traz um risco para aquela casa, né, é perigoso. E a gente sabe que um poste de luz hoje custa aproximadamente R$2.000 e pouco, e às vezes famílias que não têm condições. Então, aqui eu quero deixar esse começo e futuramente, com certeza, as próximas emendas eu quero ir ampliando nessas áreas aí. Também aqui destinei R$5.000 para a Associação Cultura e Educação Formigueiro, também muito importante, para que esses jovens continuem com seu transporte e continuem fazendo as suas qualificações. Então, eu olho muito por esse lado. E depois, no outro espaço aqui, eu vou citar a outra parte aí das emendas aí, que é para saúde, né? Vinculada à saúde, aí tem na outra parte aqui. Também, já aproveitando esse espaço, quero pedir ao líder do governo que leve ao setor competente que realize o patrulhamento, cascalhamento, abertura de sarjetas das estradas do Faxinal da Eugênia. A gente sabe que, claro, hoje está chovendo, mas assim que tiver um tempo compatível para fazer, que atenda aquela comunidade, porque lá, sinceramente, é esquecido o Faxinal da Eugênia. É patrulhado lá uma vez no ano e olhe lá. Né? Então, está em péssimas condições, não cruzou mais patrola lá, não botaram cascalho, e eu espero que seja atendido aí, se fosse possível nessa administração ainda, porque a coisa está feia. Também peço, através do setor competente, que realize o cascalhamento em trechos, iniciando a RS 549, cruzando a Areeira Naidon, passando pelo Valmor Grigoleto até a encruzilhada que dá acesso ao Rincão do Jacob. Ali sim, ali eu gostaria que mais um pouco dos políticos cruzasse ali. E principalmente quem está na administração, não estou culpando, deixo claro, não estou culpando o secretário atual, porque muitas vezes a pessoa pode dizer, o cara está... Eu não vou culpar ele porque ele assumiu há poucos dias atrás, pode-se dizer assim, mas peço que tenha uma sensibilidade que consiga atender pelo menos qualquer 50 metros da estrada que cascalhe já diminui o trecho de tanto buraco. Porque lá, assim, cruzei ainda hoje, eu cruzo seguidamente naquela estrada, e não é por eu cruzar ali, eu até cruzo quando preciso levar alguém a Restinga Seca ou Santa Maria, muitas vezes saio por ali, mas é lamentável aquele trecho da estrada, e não adianta patrolar. Se não colocar cascalho naquele trecho, vereador José, o senhor conhece bem, principalmente ali uns 100 metros da estrada ali, quem vai daqui para lá, depois da entrada do Rincão do Jacob, antes daquela pontezinha ali, é lamentável o estado que aquela estrada está de buraco. E se não colocar pedra, cascalho, não adianta patrolar, porque a primeira chuva vira só em buraco de novo. Então peço aí ao líder do governo, eu sei que é final de mandato dessa administração agora, mas claro que ainda dá para fazer muitas coisas. E eu assim, eu sei que tem vários pontos de estrada para atender, mas atendo os mais precários que estão, porque tem lugares aí que é praticamente intransitável. E quero sempre, a gente diz assim, quando acontecem as coisas, quero agradecer o
secretário de obras, onde eu tive em contato com ele. E dizer que quando a pessoa tem boa vontade de acontecer as coisas acontecem. Eu fiz um pedido há um tempo atrás para canalização no bairro Scherer, de um esgoto que as pessoas não tinham mais como suportar o mau cheiro, o esgoto ao céu aberto. E aí essa pessoa, um dos cidadãos, foi e colocou para o secretário, pediu mais um reforço para o secretário. Secretário passado, o que antepassou antes desse agora, o Balmarte. E essa pessoa me relatou que ele disse o seguinte: o senhor já falou com o vereador Assi? Então não precisa fazer. Então o seu Assi vai fazer para o senhor. Eu não vou fazer. Isso eu considero uma falta de respeito de um secretário. Eu, até o entanto, eu tenho pavor de pessoa falsa, porque eu gosto da pessoa que diga, se a pessoa não gosta de mim, não é obrigada a gostar. E ninguém está aqui, eu não estou aqui para mandar em ninguém, eu estou aqui para pedir, mas pedir para que as coisas aconteçam e cobrar. Mas é tão bom, né, vereador Cristiano, futuro prefeito, é tão bom a gente ir sair, como diz o ditado, levantar a bunda da cadeira aqui de Formigueiro e ir a Brasília, ir a Porto Alegre, buscar o recurso. E tenho certeza que o senhor já fez isso várias vezes. É bom. Agora, quando o vereador Cristiano, o vereador Assi, o vereador Toninho, a vereadora Ceila, enfim, foi lá buscar, coisa boa. Mas é engraçado que na hora de atender o vereador parece que é tão difícil. Fica tão difícil. Aí, porque é de outra sigla, a pessoa atende de outra forma. Então eu espero, vereador Cristiano, que o senhor, como prefeito, futuro agora a partir de janeiro, pessoa desse tipo, o senhor pegue a caneta e faça a exoneração no mesmo dia. Se o senhor vai honrar a sua cadeira de prefeito e vai trabalhar para todos, a gente usa isso aqui, para mandar embora quem usa sigla partidária num departamento público para atender um vereador de oposição. Porque se fosse assim, vereador de oposição não deveria, então, trazer emenda. Não deveria trazer recurso. Então, assim, eu digo isso e não mando recado, eu digo ao público aqui, e se o secretário estivesse aqui, eu dizia na cara dele, porque eu não mando recado para ninguém. Que nem o prefeito fez aquele dia que eu disse, isso eu já disse, não preciso revelar novamente, né? Que vereador não mandava e ele atendia quem queria. Beleza, né? Então, graças a esse secretário, parabéns, secretário Daniel Pontes, que assumiu agora há poucos dias. Deixo aqui, até o momento, meu respeito pelo senhor, pelo cidadão formigueirense e pelos vereadores, acatando os pedidos e resolvendo os problemas. Porque eu sempre digo, quando tem que se elogiar, se elogia, e quando tem que se criticar, se critica. E a gente critica as coisas para melhorar, não é para piorar, né? Então, eu até sinceramente achava que tinha um bom tratamento pelo ex-secretário que eu citei há pouco, mas infelizmente me enganei porque pelas minhas costas ele dizia outra coisa. E eu não sou pessoa, não tem coisa que me irrite mais do que uma pessoa falsa de dizer uma coisa pela frente e pelas costas fazer outra. Então deixo aqui a minha indignação, eu queria estar aqui elogiando, mas às vezes tem que criticar. E eu critico mesmo, eu não tenho fastio para falar o que tem que dizer. Comigo não se dobra esquina para se falar. Então, mais uma vez, deixo o agradecimento por ser atendido a essa população, porque qualquer pessoa, qualquer um de nós, acho que no momento que nós temos uma casa, uma residência, nós queremos sentar na frente da casa, queremos receber uma visita, e coisa chata, tu receber uma visita e a visita não poder ter ambiente para parar, porque o mau cheiro não dá para se aguentar naquele local. Então, a gente tem que aperfeiçoar as coisas, trabalhar e atender. E está ali a prova que não era tão difícil de atender, que está sendo atendido, foi atendido hoje, começou o serviço a ser feito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, encerrando aqui nesse espaço, não tendo mais nenhum inscrito, agora vem o líder de bancada do Partido Novo, vereador Gustavo, com a palavra. Uma boa tarde a todos. Está saindo som? Presidente, eu fui surpreendido na semana passada com um projeto que foi apresentado
aqui na casa de mais uma subvenção econômica para a empresa de calçado. Não lembro se foi no final do ano passado, no final do ano retrasado, ou início do ano passado, a gente já aprovou um projeto aqui. O objetivo da gente colocar dinheiro público para a gente apoiar o desenvolvimento econômico é quando as coisas não estão acontecendo. Ou seja, a gente não tem praticamente investimento nenhum no município. Aí a gente tenta, através do recurso público que nos é distribuído, a gente tentar trazer investimentos para o município. Mas isso aí não deve ser a regra, isso aí deve ser a exceção. Aí quando eu vi mais um investimento, e ainda com tempo bem maior, de 5 anos, eu fiquei preocupado. Porque senão a gente vai pegar e vai transformar a prefeitura num apoiador de determinadas empresas. Isso aí é extremamente prejudicial para o livre comércio. Extremamente prejudicial. Por exemplo, se eu pego apenas um agricultor de formigueiro e começo a mandar só recursos para ele, ele fica rico, fica com um faturamento aproximado de 1 milhão, enquanto os outros agricultores eles não conseguem crescer. Se eu faço isso com empresas particulares, acaba acontecendo a mesma coisa. A gente aprovou o pagamento de R$6 mil por 12 meses. E agora vem um projeto de R$10 mil por 24 meses. Depois mais 10 mil ou 70%, dependendo da quantidade de funcionários, por mais 1 ou 2 anos. E depois mais 30% por mais 1 ano. E aí, fiquei preocupado, fui estudar e eu vi que essa empresa já está alocada hoje no município. E ela está alocada no prédio do vice-prefeito, antigo vice-prefeito, que agora não é mais, porque ele se exonerou da função. Curiosamente, no mesmo período que essa empresa veio para cá, isso aí já trouxe uma preocupação, várias denúncias vieram até mim, se isso aí não se caracterizava como tráfico de influência, por exemplo. Eu sou Gustavo, eu começo a chamar empresas para o município, e a partir daí eu vejo que as empresas estão interessadas e eu começo a investir na construção imobiliária. E uso o conhecimento que eu tenho por causa da minha função de prefeito, e aí eu começo a investir, e aí eu alugo para essas empresas sem recurso público. Isso é tráfico de influência. Eu aproveito do conhecimento que eu tenho sobre o que está acontecendo no meu município, por causa da minha influência, e a partir daí eu começo a investir naquilo ali para eu enriquecer. Isso aí trouxe uma preocupação. Isso aí deve ser investigado pelo Ministério Público. E talvez outros órgãos de fiscalização, Polícia Civil, talvez outros órgãos aí devem estar investigando isso aí também. Mas esse recurso agora do município está sendo direcionado, pelo que eu entendi, para a alocação do prédio do antigo vice-prefeito, que o ano que vem é vereador. Ele era agente público até pouco tempo atrás, conseguiu trazer a empresa para cá, enquanto agente público, se exonerou da função, veio um projeto para a Câmara e o ano que vem ele volta como vereador. Não sei qual é o parecer que a Enleges vai dar em relação a esse projeto. Acho extremamente complicado a Enleges dar um parecer favorável. Provavelmente não temos tempo hábil para a gente discutir o projeto esse ano. Então, ele vai ter que ser enviado um novo projeto para o ano que vem. E aí entra a questão que eu trago e a questão das pessoas ficarem polemizando o Gustavo, porque ele traz muita polêmica, mas a questão é fazer o certo porque é o certo. Não fazer o certo porque ele vai beneficiar ou prejudicar alguém, ou o errado porque vai prejudicar ou beneficiar alguém. Só para finalizar, presidente, porque eu acho esse assunto aqui extremamente delicado.
E outra questão, a gente já tem a empresa, a gente já tem uma empresa funcionando aqui no município. Essa empresa aqui parece que é, pelo que me foi passado, é outro proprietário, mas, de qualquer maneira, o proprietário é cônjuge do proprietário da outra empresa. Então, provavelmente, a empresa cresceu. Se ela cresceu, é porque Formigueiro deu certo para a empresa, o investimento foi válido, e a partir do momento que a empresa conseguiu chegar num ponto que ela consegue crescer dentro do município, a gente não precisa mais investir dinheiro público na empresa, porque a empresa está crescendo. A gente pode guardar para um próximo investimento que venham a fazer de outra empresa, e a partir daí a gente consegue, sim, subvenções econômicas para essa próxima empresa. Mas a mesma, aí eu já discordo. Provavelmente não vai ser discutido e votado esse projeto nesse ano, por isso que eu já me antecipei. Para o ano que vem vai ter que ser aprovado outro. Temos 5 novos vereadores o ano que vem. E é bom que esses vereadores que já se preparam para vir o ano que vem para ocupar essas cadeiras aqui, já comecem a raciocinar sobre esse projeto. Se esse projeto ele realmente ele é necessário ser votado aqui no município, e se não, é um pouco estranho, né, a gente acabar colocando recurso público num prédio de propriedade de um agente público. Então, já deixo esse questionamento no ar para a população, que infelizmente participa muito da política de Formigueiro, participa muito do Facebook, mas da política participa pouco. E para os próximos vereadores, para os vereadores que vão continuar aqui, se realmente isso aí é justo para o pagador de impostos. Muito obrigado. Dando início ao espaço reservado à ordem do dia, finalizando as inscrições para o espaço de explicações pessoais, peço ao primeiro secretário da mesa, vereador Pablo Garcia, para que faça a verificação das presenças. Todos os vereadores estão presentes. Havendo o número regimental de vereadores, coloco as seguintes proposições para apreciação do plenário. Emenda modificativa número 01/2024 ao projeto de lei número 23/2024, que altera o inciso 1 e 2 do artigo 5º do projeto de lei número 23/2024. Coloco em discussão a emenda modificativa número 01/2024 ao projeto de lei número 23/2024. 5 minutos para vereador, autor ou para líder do governo. 3 minutos para vereador. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Gustavo. O presidente já trouxe essa discussão já em algumas sessões, e aqui eu mais uma vez trago nessa casa o debate. Em 2021 nós tivemos uma pandemia. Logo no início do ano, antes da pandemia, já foi decretado alguns projetos que eu não consegui abrir aqui. Infelizmente, o site da prefeitura ele cumpre tabela de acordo com a lei de transparência, mas acaba que a gente não consegue acessar tudo o que deveria acessar. Tentei abrir os decretos que o prefeito fez, por isso que é importante a gente trazer para essa casa, vereador Valdo, presidente, que a gente aprove em lei, porque quando a gente quer fiscalizar a prefeitura e abrir um decreto, por exemplo, um decreto que o prefeito fez em 2021 do valor de R$2 milhões de suplementação de crédito, eu não consigo abrir. Aí, o que eu vou ter que fazer para fiscalizar? Vou ter que ir lá na prefeitura, pedir o documento, mandar um pedido de informação, para a prefeitura demorar 90 dias, como fez várias vezes comigo, para depois eu ter acesso a essa informação. Ou eu ter que ir lá na prefeitura e, a partir daí, eu pegar e ter que chamar a polícia para fazer um boletim de ocorrência que eles estão negando informação para um vereador, porque eles não podem negar informação, a gente não precisa pedir informação só mediante pedido de... só mediante pedido de informação, a gente pode ir lá e buscar a informação sem o documento, isso aí é assegurado em lei municipal, lei orgânica, é uma lei, muitas pessoas não sabem que mas isso aí é assegurado em lei orgânica, que a gente tem acesso a essa documentação e também em várias legislações estaduais e federais. Mas, aqui eu trago um exemplo para vocês. Tentei ler para vocês aqui agora o decreto e eu não tenho acesso.
E o prefeito fez esse decreto porque a gente autoriza que ele mexa em 30%. 30% dos orçamentos para o ano que vem são 13 milhões e 500 mil. 13 milhões e 500 mil. Por exemplo, um dos créditos que foi aberto para o prefeito é de excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação é algo que sobrou no ano, não tem urgência. Ele manda um projeto para a Câmara, a gente analisa e aprova, não tem urgência. Até porque ele não quis gastar no ano anterior, sobrou dinheiro. O prefeito não quis gastar em tempo hábil e aí teve um excesso de arrecadação. Desculpe, excesso de arrecadação não se enquadra nesse termo aí. Voltando. O município obteve dinheiro a mais e, a partir daí, ele sobrou de um ano para o outro e não foi usado, então tem tempo hábil. Não precisa o prefeito pegar e fazer isso mediante decreto. Que faça isso mediante lei, como a própria Constituição fala. E aqui eu trago para vocês 30%, 13 milhões e 500 mil. Vereador, presidente, se o ano que vem o senhor tiver 500 casas de formigueiro destelhadas por causa de um vendaval, o senhor acha que o prefeito vai pegar 300 mil reais do município e vai alterar para mexer no telhado dessas pessoas? A gente teve pandemia, a gente teve enchente, a gente teve vários temporais, e eu pergunto, foi mexido nos últimos 4 anos para atender pandemia? Não para atender algumas mudanças de rubrica ou outras coisas. Estou falando para atender pandemia diretamente. Não foi. Não foi. E aqui que eu trago para discussão, eu já sei como é que vai ser votado essa minha emenda, né? Mas, como eu falei lá no final de 2023, esse ano o meu objetivo era trazer consciência para as pessoas. Política a gente faz com planejamento. Para uma empresa dar certo, ela tem que ter planejamento, senão ela acaba dando prejuízo, vários prejuízos. Algumas coisas fogem do planejamento das empresas, mas mesmo assim, ela se antecipa em 1 ano. Para a prefeitura, é muito difícil fugir, porque ela já tem uma estimativa de crédito que dificilmente vai pegar e vai mudar. Dificilmente vai mudar. Os clientes, eles são obrigados a ser clientes. Não existe a possibilidade, hoje, o governo federal não fala o seguinte, vereador Assi, tu quer ser cliente do governo federal, estadual? Não, ele obriga a ser, através de taxas e impostos. Então é obrigado, o cliente é obrigado a ser cliente do Estado. Só que a gente trata a iniciativa privada de forma que ela não tenha nenhum tipo de flexibilidade, mas daí na hora da gente tratar o público, a gente dá flexibilidade máxima. Imagina só se o setor público falasse o seguinte, vocês vão decidir se vocês querem ou não pagar 30% do imposto de renda de vocês. Olha que maravilha. Só que isso aí não acontece. Mas aí na hora da prefeitura pegar e mexer no investimento na população em 30%, aí a gente acaba achando tudo normal. Então, colegas vereadores, mesmo já sabendo do resultado, peço aos senhores que entendam que, mexendo de 30% para 15%, o prefeito, o ano que vem, vai poder mexer em 7 milhões do orçamento mediante decreto. 7 milhões de reais do orçamento mediante decreto. E eu duvido que em situação de emergência, em situação que haja necessidade para a população, ele faça isso. Ele vai fazer para conseguir reorganizar aquilo que está desorganizado na prefeitura. Mas, em proveito da população, acho bem difícil. 13 minutos para vereador, relator na comissão. 13 minutos para vereador, autor da emenda. 13 minutos para líder. 12 minutos para vereador exercer manifestar-se. Bom, nenhum se manifestando, eu quero fazer uso também desse espaço aqui, onde, ouvindo o vereador Gustavo com seu relato sobre a emenda modificativa número 01/2024. Claro, cada um tem uma visão, um pensamento. E, claramente, que muitas vezes eu acho que depende da situação de cada prefeito e de cada pessoa que vai exercer.
a gente traz a chance, muitas vezes a gente dá a chance para aquele prefeito para ver se as coisas acontecem da melhor forma possível. Mas esse exemplo que o senhor trouxe, vereador, como Deus e vendaval, nada aconteceu. Realmente o prefeito não tirou de um lugar para botar no outro conforme ele poderia, né? E ficou o pessoal esperando. Então, mas também eu não posso ter o mesmo pensamento de um prefeito para o próximo. Mas claro que isso, no meu ponto de vista, ajusta mais e deixa mais clareza para que o prefeito trabalhe com mais transparência e que traga a transparência ao legislativo. Não estou dizendo e não estou comparando o atual ou o passado ou o futuro. A esperança que a gente tem é que o futuro prefeito trabalhe com outros pensamentos. E com certeza, cada vereador, cada prefeito, cada secretário, ele tem uma maneira de se trabalhar. Então, eu espero que esse orçamento aqui a gente já sabe como vai ficar e a gente espera que o prefeito trabalhe com outra visão quando precisa se agilizar as coisas com rapidez, porque vai ter a oportunidade de fazer. Então, seria isso aí nesse espaço aqui. Como não tem mais ninguém a se manifestar, vamos tocar adiante. Coloco em votação a emenda modificativa número 01/2024. Vereador José Cardoso. Vereador Gustavo Oliveira. Sim. Vereador Cristiano Cassol. Voto não. Vereador Frank Bordion. Voto não à emenda. Vereador José Cláudio Posser. Não à emenda. Vereador Valdecir Bortoluzzi. Sim. Vereadora Sheila Trindade. Não. Vereador Pablo Garcia. Voto não à emenda. Reprovado, então, a emenda modificativa 01/2024 por 6-2. Emenda aditiva número 01/2024 ao projeto de lei número 23/2024, que acrescenta os parágrafos 2º, 3º e 4º ao artigo 5º do projeto de lei número 23/2024. Coloca em discussão a emenda aditiva número 01/2024 ao projeto de lei número 23/2024. 5 minutos para vereador autor ou para líder de governo. Com a palavra, vereador Gustavo. Diferentemente da emenda anterior, essa aqui eu tenho certeza que ela vai ser aprovada por unanimidade. Por quê? Todo político que faz um bom trabalho, ele trata logo de deixar o mais transparente possível aquilo que ele está fazendo. É exatamente o objetivo dessa emenda, é deixar transparente os decretos que o prefeito está fazendo. De que forma? O prefeito vai lá, a lei orçamentária sendo aprovada, vai ser aprovada com os 30%, o prefeito vai lá, fez a alteração na lei orçamentária, mediante um decreto, e aí ele vai simplesmente mandar um ofício para a Câmara de Vereadores, informando os dados da alteração que ele fez. Assim ele deixa transparente para nós e para a população. E como a mudança que ele vai fazer é uma mudança para beneficiar a população, aí é claro que ele vai querer que a população e nós, vereadores, saibamos do excepcional trabalho que ele está fazendo como gestor público. Então, o objetivo desse projeto é deixar transparente, é trazer transparência, porque o prefeito está fazendo mediante decreto. Como eu peguei e mostrei agora, gostaria de ter acesso agora aos decretos, eu clico neles e eu não consigo abrir. Dessa forma, o documento já vai ser enviado para nós, e se eu quiser, eu pego e anexo esse documento, sem problema nenhum, não preciso ficar fazendo pedido de informação. Então, tenho certeza que esse projeto, essa emenda, não vai ter problema nenhum em ser aprovada, porque simplesmente o prefeito vai pegar e vai informar
o decreto que ele pegou e acabou de fazer para mudar o orçamento público. Então, não sei, caso algum vereador fique com alguma dúvida em relação ao texto dessa emenda aditiva, eu aguardo a manifestação de vocês e após, quando for aberto novamente a manifestação para os vereadores, eu aguardo lá para o final para pegar e esclarecer essas dúvidas. Mas, reforçando, a única coisa que essa emenda faz é trazer transparência. E nós, bons políticos que somos, o que mais a gente quer é transparência no nosso serviço, para a gente mostrar para a população que a gente está trabalhando em prol dela, respeitando o dinheiro dela, trabalhando sempre para o bem, para o benefício da população. 13 minutos para vereador relator na comissão. 13 minutos para líder. 2 minutos, vereador deseja manifestar-se. Coloco em votação a emenda aditiva número 01/2024. Vereador Pablo Garcia. Voto não. Vereadora Sheila Ferreira. Sim. Vereador Valdecir Bortoluzzi. Sim, a emenda. Vereador José Cláudio Posser. Não a emenda. Vereador Frank Bordion. Voto não a emenda. Vereador Cristiano Cassol. Voto não emenda. Vereador Gustavo Oliveira. Sim. Vereador José Cardoso. Rejeitado por 5-3. Emenda impositiva número 01A81 de 2024 ao projeto de lei número 23/2024, que acrescenta os parágrafos 2º, 3º e 4º ao artigo 5º do projeto de lei número 23/24. O presidente coloca em discussão as emendas impositivas ao projeto de lei número 23/2024. 5 minutos para vereador, autor ou para líder do governo. 13 minutos para vereador relator na comissão. 13 minutos para vereador autor da emenda. 13 minutos para líder. 2 minutos para vereador exercer manifestar-se. Coloco em votação as emendas impositivas número 01A81 de 2024. Vereador José Cardoso. Vereador Gustavo Oliveira. Sim. Vereador Cristiano Cassol. Voto sim. Vereador Frank Bordion. Voto sim. Vereador José Cláudio Posser. Sim, as emendas. Vereador Valdecir Bortoluzzi. Sim, as emendas. Vereadora Sheila Ferreira. Sim. E vereador Pablo Garcia. Voto sim às emendas. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23/2024 do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2025. Solicito o secretário da mesa para que faça a leitura dos pareceres da CCJR. O presidente coloca em discussão o projeto de lei número 23/2024. 5 minutos para vereador ou para líder do governo. 13 minutos para vereador relator na comissão. 13 minutos para vereador autor de emendas. 13 minutos para líder. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Gustavo. Presidente, eu já venho discutindo os assuntos em relação a essa questão de suplementação de crédito a várias sessões. Eu não fui contraposto até
um momento e nenhuma vez dando uma explicação do porquê é tão bom esses 30%. E aqui, mais uma vez, eu trago a questão da transparência. Eu falo, porque eu quero deixar o mais transparente possível o meu ponto de vista. Algumas pessoas me perguntam como é que vai ser a política em Formigueiro o ano que vem, e vai ser triste. E aqui eu dou um exemplo para vocês, que é o seguinte: a segunda emenda, a emenda modificativa que eu apresentei, ela trazia transparência. Inclusive, pessoas que defendem transparência votaram contrário ao projeto, simplesmente para tentar negar o projeto do Gustavo. Só que o que a gente tem que raciocinar, que não é o projeto do Gustavo, na verdade a gente representa a população como vereador, né? E a partir do momento que a gente simplesmente vota contra para pegar e mostrar que não vai ser aprovado, a gente não está pensando na população. A gente se esquece que a gente tem que deixar o pensamentinho egoísta de eu, e a gente começar a pensar na população. Qual o benefício, qual o prejuízo que aquilo ali vai trazer para a população. E, sinceramente, transparência, não sei como a transparência pode trazer prejuízo para a população. Transparência, trazendo prejuízo para a população. Então, fica nítido, a partir do ano que vem, como vai ser a política em Formigueiro. Na verdade, a política de Formigueiro ela não muda. Enquanto as pessoas não acordarem que a única coisa que vai fazer mudar é o voto, e o voto não votando naqueles que vão fazer o mesmo trabalho que eu não gosto sempre. Sim, voto em pessoas que realmente vão fazer algo diferente ou vão despertar algo diferente nas pessoas. Esse aqui é provavelmente um dos últimos projetos que eu voto como vereador aqui em Formigueiro. E para deixar o mais claro possível, mais uma vez, eu voto não à lei orçamentária anual, porque essa lei é uma lei obscura. Obscura é aquilo que a gente não consegue observar porque está meio obscurecido por determinados pontos. Está escuro, eu não consigo ver nitidamente. Essa lei eu não consigo ver. Eu não consigo ver como vai ser aplicado o orçamento o ano que vem, porque o prefeito pode mexer em 30% dele mediante decreto. Ele vai decidir sem a nossa autorização. E ele vai decidir, vai colocar um monte de coisa no site da prefeitura e depois eu não vou conseguir acessar. Os próximos vereadores não vão conseguir. E eu também, porque continuarei ativo na política de Formigueiro pelos próximos 4 anos ainda. Mas, para deixar claro, como a gente não gosta de transparência nessa casa, projeto da lei orçamentária anual, mais uma vez, eu voto não. 2 minutos para o vereador desejar se manifestar-se. Com a palavra, vereador José Cláudio Posser. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Gustavo, eu entendo que tem que ter transparência, mas dos 30% é um argumento que eu uso, não sei se é cabível, não sei se concordo. No orçamento, nós temos um orçamento apertado, 45% é folha de pagamento, em média, 45%. 25% é educação, 25% a 27% saúde. Fica 2 ou 3 milhões para fazer todo o resto. Eu entendo que o primeiro ano não é o ano de mudança de números. Eu acho que até pode e já votei nessa casa para reduzir, só que eu entendo, é um orçamento apertado. Aí depois tem a Câmara de Vereadores, tem gabinete do prefeito e tem obras, agricultura. Então fica muito apertado no meu entender. Por isso, eu acho que os 30%, principalmente o primeiro ano que tem mudança de governo, mudança de secretariado, mudança de coisa, eu acho que não seria por isso eu votei contra a sua emenda. Obrigado, presidente. Coloco em votação o projeto de lei. Vereadores, como vereador agora, por favor. Tinha falado como líder. Pode fazer uso da palavra, sim. Agradeço o seu argumento, vereador Cláudio, e corrobora ainda mais o que eu falo. Vamos analisar o seu ponto de vista. 50% para pessoal, 49%, o prefeito normalmente gasta 50%, 51%. Então a gente pega o orçamento e racha no meio. Pum!
46 milhões, 23 milhões para pagamento de pessoal, 23 milhões para o resto. O prefeito, quando ele mexe, normalmente ele não mexe em pagamento de pessoal, não. Ele vai pegar e vai mexer exatamente no resto. Então, vai ser 14 milhões que ele vai poder mexer em cima dos 23 milhões que sobraram. Então, em cima desses 23, o prefeito vai mexer em 60% do orçamento, fora do pagamento de pessoal. Esse é o cálculo. O senhor separou o pagamento de pessoal, né? 50% vem para cá, ele não vai mexer. Ele vai mexer nos outros 50%. Aí, dos 50%, quando a gente chega no cálculo de 14 milhões em cima de 23%, a gente chega em 60% do orçamento restante. E a segunda emenda, que eu falei em transparência, não era que mexia no percentual. A segunda, simplesmente, ele trazia para a lei orçamentária anual uma comunicação do prefeito para a Câmara de Vereadores explicando por que ele fez aquilo ali. Por que ele tirou dinheiro daqui e colocou lá. Para atender qual programa. Era esse aí o objetivo da segunda emenda. Algum vereador mais manifestar-se? Bom, não tendo mais nenhum manifesto, nenhum vereador, coloco em votação o projeto de lei número 25/2024 com as emendas. Vereador Pablo Garcia. Voto sim. Vereadora Sheila Ferreira. Sim. Questão de ordem, presidente. Eu não entendi qual é a votação que o senhor está botando. Com as emendas? Com as emendas. Impositivas. A sim. votação do projeto com as emendas. Vereador Valdecir Bortoluza. Sim. Vereador José Cláudio Posser. Sim. Vereador Frank Bordion. Voto sim. Vereador Cristiano Cassol. Voto sim. Vereador Gustavo Oliveira. Não. Vereador José Cardoso. Aprovado por 7 favorável e 1 contrário. Passamos às explicações pessoais. 3 minutos, vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Gustavo Oliveira. Presidente, no espaço anterior, o senhor relatou uma manutenção que estão fazendo na Vila Scherer de esgoto. Em 2009, 2010, presidente, eu comprei uma casa ali na Vila Scherer. E tinha um buraco na frente daquela casa, buraco de esgoto, bem na frente. Um buraco de 2 por 1,5. Inclusive caiu um carro lá, eu acho que 2012, 2013, caiu um carro nesse buraco. Em 2020, né, quando eu comecei a ter um contato com políticos aqui, pedi que fizessem a manutenção. Aí, em 2021, quando fui eu e o presidente da casa, o vereador Pablo, lá na Scherer, um dos problemas que eles apresentaram foi exatamente aquele buraco, aquele ali, um que tem na frente da escola, que uma criança pode cair e pode acabar tendo um machucado bem grave. E não sei se estão fazendo agora, mas ainda não foi feito. E foi denunciado por moradores da Vila Scherer que estavam fazendo manutenção dentro da área privada do CTG. Mas na Vila Scherer eles não conseguem fazer manutenção, mas conseguem fazer em área privada. Assim como eu já tinha falado em outro ano, quando haviam feito dentro do Coxilha Verde. E o problema meu não é nada contra a CTG, inclusive os CTGs eles trazem uma cultura extremamente importante hoje para a nossa juventude, principalmente para a nossa juventude, além de cultivar nossas tradições, mas o poder público ele tem que se atentar que primeiro ele cuida do público. Se sobrar tempo, quando a gente chega em áreas sem fins lucrativos, aí sim ele poderia entrar em alguns locais sem fins lucrativos, mas primeiro ele cuida do que é público. E as pessoas, os moradores da Vila Scherer, eles reclamaram que lá não é feita a manutenção. É que eu trago e peço para o líder de governo que leve para o prefeito que atente também para as áreas públicas, não foque naquilo que é particular, porque tem rodeio, porque tem isso, porque tem aquilo, mas que ele foque no público. Até porque fica bem mais feio para formigueiro as pessoas de fora virem aqui e verem a cidade suja
do que ir em determinada instituição e ver a instituição suja. Porque daí na instituição eles vão culpar a instituição. O resto do município, eles culpam o município, o poder público. Então fica bem mais feio para a gente ter uma área pública suja do que uma área particular suja. Eu espero que o ano que vem esse tipo de ação seja priorizado. Seja priorizado a área pública. Tá? E aproveitando, tenho poucos minutos ainda, praticamente 13 minutos de fala enquanto vereador de Formigueiro, para finalizar, presidente. População de Formigueiro, vamos lá. Peço que vocês estudem a política do município. Peço que vocês entendam o que os vereadores estão fazendo, que vocês entendam o que o prefeito está fazendo, porque enquanto vocês não entenderem política, não partidarismo, não entender PP, PT e MDB, que é o que a gente tem o ano que vem aqui. Não é isso. É que vocês entendam política, entendam ações políticas e política pública. E para isso vocês têm que acompanhar o nosso trabalho. E já comece a acompanhar já desde agora. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador José Cláudio Posser. Senhor presidente, senhores vereadores, eu até ia agradecer a palavra, mas só pelos dizeres do vereador Gustavo. Vereador Gustavo, e o senhor foi bem claro que o senhor apoia o tradicionalismo, apoia os CTGs, mas só que a gente vê nas redes sociais, e posso falar porque eu sou o patrão do CTG, fui patrão do CTG dos Carreteiros, sou patrão do CTG Coxilha Verde. Não foi pelo serviço que foi feito dentro do CTG que foi deixado de fazer esse buraco, infelizmente. Porque acho que poderia ter feito as duas coisas junto. O CTG ajudar pela parte social que tem o CTG. Coxilha Verde hoje tem 53 crianças dançando no artístico, crianças de baixa renda, que a gente nem cobra, para trazer uma sociedade mais justa. Entendi perfeitamente o que o senhor clareou, que não é contra fazer, mas eu digo assim, pode fazer para o CTG, e não foi feito esse concerto lá, não foi, porque não fizeram realmente. Então a população às vezes coloca, o CTG não vai para o CTG, não fizeram aquele problema do bairro Xer. Só quero clarear que poderia ter feito, e ter feito para o CTG tanto o Carreteiro como o Coxilha Verde, que são entidades. Mas eu entendi perfeitamente. Só quero clarear para aquelas pessoas que vêm para frente, às vezes não sabem o que é o CTG. O CTG parece... Nós tínhamos hoje, ontem, e até destaco, nós tínhamos a classificatória da Festa Campeira ontem, nós tínhamos no parque do Coxilha Verde mais de 4 mil pessoas. Quase 20 municípios sendo representados para a classificatória da Festa Campeira que vai ocorrer em Santa Cruz do Sul. Pela segunda vez. E muitos municípios lutam para ter essa classificatória em seus municípios, e Formigueiro foi agraciado 2 anos consecutivos, inédito isso aí na 13ª região, pela estrutura que nós temos lá, que não fui eu que fiz, foi vários patrões, patronagens que fizeram anterior a mim. Coxilha Verde tem a mesma idade do município de Formigueiro, 63 anos. Mas eu só queria clarear para aquelas pessoas que ficam criticando, que às vezes elas criticam uma coisa que não é a realidade. O Face é muito fácil de aceitar as coisas. Só a minha interferência é essa aí, e reforço para quem está me escutando. O vereador Gustavo também é a favor do tradicionalismo, também é a favor dos CTGs. Próximo vereador inscrito, vereador Pablo Garcia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham. Presidente, não me manifestei durante a discussão, mas já havia anotado aqui para fazer explanação, e depois fui citado de forma indireta por ser um dos representantes desta casa que defende transparência. Presidente, transparência, eu posso falar com propriedade, ainda mais no que tange a decreto. De forma voluntária, ao longo desse mandato, já publiquei mais de 1000 decretos online para facilitar para a nossa comunidade acessar. Votei contra as 2 emendas. Uma delas, já discutimos bastante, todo ano vem esse mesmo assunto, a gente já discutiu bastante, a nossa posição já é clara. A segunda emenda, aditiva, para mim é pior que a emenda, e falo isso com tranquilidade, respeitando a posição de cada um. Votei contra não para querer
prejudicar, como foi dito aqui, ou porque é o fulano ou o ciclano. Votei contra porque é uma piada essa emenda. Essa é a verdade. Por quê? É chover no molhado, meus amigos. Uma emenda aditiva que determina que o prefeito envie para essa casa um documento informando o número do ajuste, a data, a rúbrica que saiu, a rúbrica que entrou. É só pegar o decreto e olhar. O decreto é esse ato que determina a rúbrica que saiu, a rúbrica que entrou, a data. E o decreto já é um documento público, já está publicado no mural da prefeitura, milhares de decretos na internet, e se não está na internet, está no mural, são as duas formas de publicação, não é tão somente na internet. Então já é um documento público. A gente está chovendo no molhado, é importante, e com certeza é, mas é algo que já existe. Então a gente tem que trabalhar para que esses decretos sejam publicados 100% na totalidade. Isso tem o meu apoio de forma online, mas aquilo que não está online, com certeza está lá no mural e é público. O vereador Gustavo, se quiser, comentou sobre um decreto da pandemia, quiser me mandar o número depois, faça essa busca, solicita ao Poder Executivo e lhe passo esse decreto. Mas está lá, o decreto é público, qualquer pessoa tem acesso, não precisa chegar lá e chamar a brigada para acessar esse documento. Acho que teve uma valorização um pouquinho, não é bem por aí, respeitando a posição de cada um. E por esse motivo, por chover no molhado, por não ver diferença do que é hoje, eu votei contra a emenda e defendo transparência. Não à toa, estou publicando os decretos de forma voluntária na internet. Fui, enquanto presidente da casa, presidente que implantou o sistema para a gente ter essas publicações, então isso é facilitar, né, o acesso aos documentos. Os decretos são públicos, seja vereador ou seja cidadão, vai lá na prefeitura. Inclusive, eu vi aqui, vou ter que ir na prefeitura, eu sou vereador, vou na prefeitura todos os dias, se tiver que sair daqui agora e ir lá, sem problema algum, a gente está aí para servir a nossa comunidade, para buscar atrás, né? Então tem esse trabalho. Meu tempo esgotou, presidente, eu queria falar das minhas emendas impositivas também, mas posso falar na semana que vem, onde destinei, junto da nossa bancada, destinamos, o vereador Cristiano já comentou, R$20 mil para colocarmos um sistema de vídeo monitoramento no complexo esportivo, no antigo ginásio de esportes, aquisição de um trator, também um trabalho coletivo, um trabalho junto da nossa bancada para a construção de banheiros na Praça Vovó Alice, investimentos no hospital, a gente tem uma demanda de 37 mil na saúde, que encaminhei para demandas solicitadas pelo diretor do hospital. Também fizemos apoio aí para as entidades, Patamiga, PAI, Comunidade Quilombola do Cerro do Louro, Associação dos Estudantes. Então tem algumas emendas bem diversificadas para bem atender a nossa população. O prefeito Cristiano, que vai estar lá no que vem para executar, certamente vai fazer o possível para o quanto antes, e são emendas bem agrupáveis, né, prefeito? Futuro prefeito. A gente deu 81 emendas aqui da Câmara, mas a gente conseguiu abranger bem bastante associações. Está aqui o Ivan, que representa o Concepro, também ainda faz parte do Concepro, né? Também foi uma entidade que tem recursos para receber esse ano. Então, as emendas é uma forma para a gente estar atendendo aí a nossa comunidade. Presidente, acho que no mais seria isso, certamente ficou uma coisa ou outra aí. Queria falar um pouquinho mais, mas na semana que vem eu quero trazer alguma informação a mais, e aí eu volto nesses assuntos. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador José Cardoso de Souza. Boa noite, senhor presidente, colega vereadores, aonde também quero falar um pouco das emendas, onde destinei para o ginásio no Fundo Formigueiro, a Cássio Vieira, 13.500 para a pintura com borrachamento da quadra, esporte, a sistema de vídeo monitoramento esportivo aqui no seu Zeca ali, aonde juntamente com o meu colega de bancada, Cristiano, Frank e o Pablo, na PAI 2.500, Quilombola Vó Maria 2.500, Associação Cultura Educação do Estudante 2.500, a Patamiga também 1.500. Banheiro na Praça Vó Alice 10.270, totalizando 37.770.
No hospital, na área da saúde, cama hospitalar, 16 mil, carro para transportar alimento, 2 mil, aquisição de medicamentos na farmácia básica do município, 10 mil, que é muito importante ter esse investimento na farmácia para a população do Formigueiro. Também uniforme para a saúde, 5 mil, custeio de medicamentos na farmácia do hospital, 4.770, totalizando 37.770. Então, essas emendas positivas, a gente sabe que ajuda muito a nossa população, aonde cada vereador pode destinar para a região que achar que deve destinar. É muito importante, aonde a gente já colheu os frutos, né, vereadores, dessas emendas, aonde tem cidades que não tem, falando com o vereador da cidade de Restinga, não tem as emendas positivas, onde a gente já está bem adiantado, né, vereador Pablo, que começou bem antes, teve essa brilhante ideia de nós fazer essas emendas positivas no nosso município, e isso ajudando o vereador a ter as suas ideias para passar para o prefeito para ser construído aonde for necessário. Eu acho que isso é muito importante e também aonde que o prefeito consiga, quanto mais rápido consiga cumprir essas emendas, é melhor para o prefeito, melhor para os vereadores, e eu acho que e para a população que necessita e precisa dessas emendas, onde no ano passado, nos outros 2 anos passados, foi muito bom e as pessoas colheram os frutos e a gente teve esse orgulho de poder fazer, de destinar essas emendas. Só passar um pouquinho, presidente, aonde é muito importante na área da saúde, onde a gente vê que a população realmente precisa muito, principalmente a parte de remédio, onde também é muito importante. Também quero falar um pouquinho, presidente, sobre os secretários que passaram, aonde fiz pedido para o secretário, uns conseguiu ser atendido, outros não, faz parte. O secretário Álvaro Bomarte também, que saiu vários pedidos para ele, assim, muito bem, fui atendido, aonde ele conseguiu algumas coisas, mas foi pouco tempo, onde também o Daniel, conversei há pouco tempo com ele, aonde estão na área da picada, hoje tive uma conversa com ele, onde eles vão seguir o trabalho, aonde fizeram, está muito bom, e eles pretendem lá, se o tempo ajudar agora, conseguir terminar aquele trabalho lá. Então, que o prefeito Chiru consiga deixar para o nosso próximo prefeito, Cristiano, bem encaminhado nossas estradas, para que fique menos na arrancada ali, né, prefeito, para que consiga ter um suporte bom e depois normalizar nossas estradas aí, para o nosso produtor, que logo a gente sabe que chega a colheita e nós temos que estar com nossas estradas boas, se Deus quiser, para essa próxima safra aí. Desejar uma ótima noite a todos, uma boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Valdecir Bortolucci Simões. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, falar um pouco desse pedido de providência que já vem fazendo há bastante tempo, que seja assoçado nas laterais das ruas da Vila do Cerro do Louro, que nunca foi feito, na verdade. Em 4 anos eu não vi uma roçadeira por lá, do Executivo. Me preocupa, sim, presidente. Estamos chegando no final de ano. Muitas vezes os parentes vêm visitar os próprios parentes na vila e não tem onde estacionar um carro que se estaciona de um lado, não tem como um condutor passar pelo veículo, a rua já é apertada. E tem ruas lá que, para passar a pé, o galho já está batendo na cara, na verdade. Até tirar foto não tirei para trazer. Então eu deixo esse recado ao líder do governo, para que as pessoas que venham de fora visitar seus parentes saiam tranquilo.
e consiga estacionar o carro na própria rua, pelo menos na frente, que tem lugar que nem a entrada, na verdade, dos pátios consegue entrar. Alguns limpam na frente, mas outros não têm a situação financeira para pagar, outros a idade está avançada e outros acho que é um dever do poder público. E também fora da providência, eu peço também que leve ao executivo a pintura das paradas que nunca foi feita, que pedi várias vezes também. Então a vila se encontra no escuro, praticamente, porque é uma entrada de município, e vejo muitos elogios, e eu não sei por que a vila do Cerro do Louro está desassistida também. Falar um pouco das minhas emendas, também impositiva, onde que mandei tintas para pintura no São João Batista, e emenda também para a escola, colchonetes para São João Batista também. Para a comunitária da Renascentes da Quilombos, da vó Maria e vó Valdomiro, mandei R$10.000. A caixa d'água do Cerro do Louro, de 25.000 litros. A emenda também é positiva, uniforme para os profissionais da saúde. Emenda impositiva também é tinta emborrachada para a rampa de acesso ao Hospital Dr. Pedro Calil. Também 2 travesseiros hospitalar para o posto de saúde Cerro do Louro. Só concluindo. E também vidro para a porta da cozinha do posto de saúde da comunidade, que já tinha mandado, mas parece que o vidro não foi na outra. Também lâmpadas, também para o posto de saúde Cerro do Louro. Uma TV 42 polegadas, também para o posto de saúde do Cerro. Uma cadeira de rodas para o posto do Cerro. Mais alguma coisa. Também tintas para o posto Cerro do Louro. Tinta para o Hospital Dr. Pedro Calil. Uma cama hospitalar motorizada no valor de R$8.000. Exames de média e alta complexidade. Acho que, deixa eu ver aqui, está meio complicado. Eu acho que seria isso no momento, senhor presidente. Uma boa noite e meu muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, artigo 49, comunicação urgente de líder. Foi citado meu nome durante a sessão e eu, como líder de bancada do Novo, solicito o espaço da comunicação urgente de líder para que eu possa me pronunciar em relação ao meu nome citado durante a sessão. Posso só deixar a vereadora falar? Ok. Próxima vereadora, vereadora Seila Trindade Ferreira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, presencial ou remota. Também um breve comentário com relação às minhas emendas, que direcionei. Aquisição de uma cama hospitalar motorizada, R$8.000. Aquisição de um hamper hospitalar para o Hospital Dr. Pedro Calil. Aquisição de um eletrocardiógrafo portátil para o Hospital Dr. Pedro Calil, de R$10.000. Emenda impositiva para a aquisição de um carrinho desfibrilador externo completo para o Hospital Dr. Pedro Jorge Calil, de R$17.700.
R$770,68. Emenda impositiva para a Associação da Cultura e da Educação de Formigueiro, R$ 2.000. Aquisição de um aparelho de ar-condicionado de 12.000 BTUs para a Escola Municipal São João Batista. Aquisição de tinta acrílica 18 litros na cor palha, semibrilho para a Escola Municipal São João Batista, R$ 500. Emenda impositiva para a aquisição de brinquedos pedagógicos para a educação especial, R$ 1.500. Emenda impositiva para a PAI, R$ 29.770,68. Bem, essas são as minhas emendas direcionadas para o ano que vem. E as emendas do ano passado, eu creio que faltam algumas ainda para serem cumpridas. Inclusive, hoje, a secretária da Educação, a senhora Heloísa, e a educadora especial, Natália, me chamaram até a secretaria para demonstrar os brinquedos que foram comprados para ser utilizados na educação especial. Também acredito que faltam a pracinha do bairro Scherer, mas daí na próxima sessão eu trago aqui em ordem para a população saber o que falta ainda para ser comprados, para ser cumpridas as emendas e o que foram adquiridas até hoje. Meu muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Cristiano Cassol Hubert. Senhor presidente, demais colegas vereadores, primeiramente gostaria de parabenizar o patrão do CTG Coxilha Verde pelo belo evento realizado nesse final de semana, fase classificatória da 13ª região tradicionalista. O senhor talvez, patrão, não saiba a importância desse evento, não somente internamente no CTG, mas também indiretamente no comércio. As pessoas muitas vezes não falam sem ter o conhecimento do quão importante é. Teria que ter muito mais evento no nosso município de Formigueiro, desse tipo, dessa qualidade. Como o senhor falou, praticamente 4.000 pessoas passaram pelo CTG Coxilha Verde nesse final de semana. Então, é de extrema importância, e já digo ao senhor antecipadamente, terá um gestor lá que será parceiro ao CTG Coxilha Verde, tá? Aos carreteiros, a todas as entidades que foram para o bem do nosso município, para o bem da nossa população de Formigueiro. Então, parabenizar o senhor aí pelo belo evento, pela organização. Eu, infelizmente, não pude estar presente, mas todas as pessoas que comentaram, todo mundo parabenizou o belo evento, a organização, a estrutura do nosso CTG Coxilha Verde. Então, meus parabéns, patrão, pelo esse belo evento realizado no final de semana. Também, presidente, nesse espaço, gostaria de parabenizar aí e agradecer ao senador Luiz Carlos por essa emenda AVAN para a Secretaria de Saúde. Parabenizar o senhor, presidente, ao vereador Valdo, ao vereador Cláudio Posser, por essa AVAN, que é de extrema importância e hoje foi oficialmente entregue pelo prefeito para a Secretaria de Saúde. Certamente mais uma AVAN que vem é de extrema necessidade, e então ela vem para agregar, para ajudar a transportar os pacientes que necessitam desse transporte diariamente aí. Então, meus parabéns. Também gostaria de parabenizar ao seu Elton Baldoni e a sua esposa Natália Silva pela emenda do carro da Secretaria de Saúde, e também agradecer a deputada Reginete Bispo aí por mais essa emenda aí para o nosso município de Formigueiro. E também foi entregue hoje também um carro para a Secretaria de Educação e um para a Assistência Social. Então, o prefeito Chiru está encerrando o mandato e, graças a Deus, está renovando a frota aí. Isso nos deixa muito contente, muito feliz, que podemos avançar em outras áreas, né, presidente? Então, questão estrutural de veículos, estamos muito contentes aí com o que estamos recebendo também. Logo, logo será entregue a van
do deputado Márcio Biolchi, aí, através do vereador Toninho. Então, nosso agradecimento aí a vocês, a nós, enquanto vereadores, que são empenhados, não pelo prefeito Chiru, não pela sigla partidária MDB, e sim pela população formigueirense. Quando a gente busca uma emenda, é para bem atender a nossa população. Então, muito obrigado, presidente. Bom, vou fazer uso também desse espaço aqui, onde encerra as inscrições dos inscritos, aonde também quero divulgar aqui as emendas impositivas, o restante, né? Aonde na área da saúde destinei um ar-condicionado aí para o hospital, uma cama hospitalar motorizada, valor 8.000, ar-condicionado 3.000, e também destinei 20.770 para exames e médias e alta complexidade, onde eu vejo, vereador Cristiano, futuro prefeito, eu vejo essa necessidade de pessoas, às vezes, que não conseguem pelo SUS, né? Essa necessidade aí a gente sabe que não é um alto valor, mas que vai trazer benefício a pessoas que mais tanto precisam, muitas vezes. Então, e eu espero que na sua gestão, que os seus secretários, independente de todos os vereadores aqui que estão nessa casa, que é as emendas impositivas para 2025, que traga a valorização daqueles vereadores, inclusive aqueles que vão deixar esse mandato, né, para que traga um mínimo de consideração e respeito para o vereador, que chame ele no momento da entrega daquela aquisição, daquele produto, daquele bem, enfim, para trazer aquela valorização. Eu acho importante a valorização, que falam tanto, e eu não estou lhe acusando, senhor, eu estou só lhe dando uma sugestão, que falam tanto às vezes, mas o vereador tem que trabalhar em harmonia com o prefeito, coisa e tal, mas quando traz, parece que tomaram a esconder muitas vezes. E isso eu acho péssimo, isso. Eu acho que traz uma participação, como diz o vereador José, essas emendas impositivas, é uma participação do político, dos vereadores, independente de partido, e traz a valorização para aquele político que está, de ambas partes, que está destinando. Porque muitas vezes aquela emenda impositiva, a população nem fica sabendo de quem foi e aonde foi, se foi concluída ou não. Simplesmente, muitas vezes, a minha palavra é grosseira, né? Mas é essa que eu vou usar, é simplesmente atirar uma polenta num bando de cachorro lá, atirou lá, ninguém sabe quem é que atirou, mas aquele um pegou, né? Então eu acho que tem que valorizar. E muitas vezes aqueles secretários, quando for fazer uma visita, que seja mais gentil, que diga assim, ó vereador, a sua emenda está aqui, vamos ali, vamos tirar uma foto, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Eu acho que fica mais tranquilo. Mas parece que ainda tem, e isso com certeza sempre vai ter, né? Ainda tem pessoas que parece que tomaram a esconder o trabalho daquela pessoa que está ali. E eu não estou falando isso para mim, porque eu vou lá e faço. Se o secretário não me chamar, eu vou lá e peço licença, eu sou o vereador, eu vou lá e faço. Mas parece que tem vereadores, claro, que não tem a mesma atitude do ACI. O ACI é 2h13 e abre a boca e mete um passo para frente e vai mesmo. Comigo não tem dois termos, tá? Mas muitas vezes eu vejo, parece que eu sinto na pele e vejo o que acontece com outros colegas. Então eu peço a transparência, peço que o senhor agora vai ser o prefeito a partir de janeiro, de 1º de janeiro, que atenda essas emendas impositivas, que não fique como a atual administração, conforme as emendas que inclusive eu, vereador, fiz, e até hoje não foram concluídas e nem sequer tiveram a vontade de concluir, né? E quando falei em secretários aqui nessa casa, vereador José, onde vi o senhor elogiando, eu também tenho coisas boas que eu fui atendido pelo secretário Balmarte. Nem tudo foi de errado, teve coisas boas também. Eu sou consciente das coisas boas que aconteceu quando me atendeu. Só fiquei frustrado com essa situação que parecia se dar tão bem, me tratava tão bem, e se falar dessa forma, para quando se trata de um esgoto, de uma coisa pública, de uma coisa que é realmente para quem está exercendo um cargo público resolver o problema. Então a gente fica chateado e eu assim,
Eu sou aquela pessoa, se eu não gosto daquela pessoa, eu não adulo e não peço segredo e nem corto volta para dizer o que eu penso. Comigo é assim, eu gosto de pessoas que nem todo mundo vai gostar de mim mesmo. Eu não sou dinheiro, né? Se eu fosse dinheiro, aí todo mundo ia gostar, mas eu não sou. E então é normal, se alguém não gostar, tranquilo, eu vou entender que não gosto. Agora, o que eu não gosto é de falsidade ou de falar pelas minhas costas. Isso aí mas não gosto mesmo. Quer me ver chateado, é pessoas falar de mim pelas minhas costas. Chega em mim e fale para mim. Tá? E se não gosta de mim, não quiser chegar nem perto, melhor ainda. Também quero agradecer ao senador Luiz Carlos Reis por essa emenda que mandou aí a nossa bancada progressista, que é onde nós representamos, ao vereador Assi, o vereador Cláudio, o vereador Valdecir, aonde trouxe essa van, e uma ótima van, né, que vai ajudar nessas viagens aí da saúde para a população, aonde logo está chegando mais duas, pelo que sei aí, até não sei se uma não é do vereador, a seu pedido, vereador José, e peço a sensibilidade, já chegou os pedidos do futuro prefeito, peço a sensibilidade com o pessoal que faz hemodiálise. Com tantas vans chegando, com tantos carros bons e as pessoas andando numa sucata. Andando, às vezes, vem até um certo ponto, depois pegam um carro e vão indo. Então, isso é inadmissível. E eu dou certeza, tenho certeza que o senhor vai olhar com outros olhos. Porque a pessoa que acompanha alguma pessoa que já passou por essa situação, ele tem outra visão. Pode ter certeza. Porque é a segunda van de autoria do PP, que está vindo para Formigueiro. Isso é fruto, vereador, do nosso trabalho, onde nós fomos a Brasília. O senhor amanhã depois está chegando a sua ambulância também, fruto, mérito seu. Mas eu peço que cuide melhor de nossos cidadãos, da nossa população de Formigueiro, principalmente aquelas pessoas que precisam da saúde. Saúde é vida. E vida tem que se cuidar. Se cuidar com carinho, com atenção. Também parabenizo a deputada Reginete, ao meu amigo Elton Baldoni, que ali representa essa deputada, a esposa dele, aonde também mandou esse carro para o nosso município, que tanto vai ajudar e vai servir. E para ver, meus parabéns, seu Elton Baldoni, o senhor não é vereador, mas está aí trazendo também emenda, trazendo recurso para o nosso município de Formigueiro. E é assim que se faz. Também parabenizo ao prefeito atual pela aquisição dos carros feitos também com recurso próprio, na área da educação, na área da assistência social, e teve outro carro aí que agora não estou lembrado de quem chegou aí, mas foi 2 da saúde, 2 da educação, assistência e 1 da educação. Mas deixo o meu reconhecimento também, tá? Porque é aquilo que eu digo assim, aquilo que é bom você critica para melhorar. A gente não está aqui criticando para piorar. E aquilo que é bom a gente se elogia. E realmente, futuro prefeito Cristiano, o senhor vai pegar uma frota de carros novos. Agora, já lhe digo, eu aposto no seu trabalho, mas já lhe digo, antecipo a lhe dizer. Com certeza eu sou um dos fiscal da população. Estou aqui para lhe ajudar, independente da sigla partidária. Mas eu estou também, pode ter certeza que eu vou lhe cobrar. Porque se o senhor não tiver bom secretário e pessoas competentes para estar à frente de uma secretaria, pode trazer 50 carros que não vai chegar. Ainda esta semana eu trouxe um cidadão do Fundo Formigueiro que perdeu sua consulta, que fez uma cirurgia, que ele tinha um retorno após a cirurgia, perdeu por simplesmente a Secretaria da Saúde dizer assim, ó, não tem carro para lhe mandar. E perdeu, porque ele não tinha condições financeiras para pagar uma pessoa. E não chegou,
nem sempre todos conseguem atender. Eu, se não for agendado, eu estou tendo uma demanda muito alta em relação à população e aí a gente não consegue. Então, a gente lamenta e isso é só falta de gestão. Tá? Porque os carros têm vários carros, é só encaixar as pessoas naquele local, naquele carro, e também tem os rastreadores para saber onde é que anda, mas eu nunca vi dizer que foi rastrear os carros. Eu não vejo dizer isso. Tem pessoas que fazem uma viagem para Santa Maria e não fazem mais nenhum durante o dia. Então, para quê? Então tem que ter 5 mil carros em Formigueiro. São 5 mil, 6 mil, 7 mil habitantes. Tem que ter um carro para cada um quando adoecer ou quando precisar. Então tem que ter gestão, cobrar. Não é feio, mas eu acredito no seu trabalho e acredito que com certeza o senhor vai cobrar. E tem que cobrar. O patrão bom, a empresa, aquele gerente da empresa ou o dono da empresa que cobrar, ele vai prosperar. Aquele que não cobrar, ele vai quebrar e vai fechar as portas. Então, não é feio cobrar. Cobrar faz parte de bons gestores. Então, a gente deixa os parabéns aqui para a aquisição. A gente sabe que tem muito desafio por frente. Tem muitas coisas mais. Tem a frota escolar que está sucateada, que a gente vai seguir trabalhando, buscando emendas, né? E muitas outras coisas. Mas pode-se dizer que hoje, na área da saúde, a frota é boa, né? Assistente social, com carro hoje novo também. Educação só vai faltar escolares aí, mas são coisas que... E na obras, o parque de máquina também pode-se dizer que está bom, mas claro que sempre tem que ampliar, tem que vir mais, no mínimo, as 2 caçambas mais, tem que vir um carregador ali, um caminhão, plancha, enfim, né? Assim pudesse comprar outra patrola, né? Então são coisas assim, ó. E a gente está aí para ser parceiro, o senhor pode ter a certeza que eu, como vereador, vou seguir batalhando, trabalhando para buscar mais recurso. Claro, a gente vai sentar, vai conversar, para ver quais as áreas que mais precisa, e pode ter certeza que o senhor vai ter a parceria da Câmara aqui. Da minha parte, posso dizer que eu estou aqui para trabalhar em prol da população formigueirense, independente de sigla partidária. Então, desejando um sucesso, sendo parceiro e, ao mesmo tempo, sendo fiscal e cobrando pelo melhor acontecer por Formigueiro. Então, seria... pode... Então, encerrando nesse meu espaço. Bom, então eu acho que para nós não politizar, nós vamos para a próxima sessão. O vereador Gustavo, acho que pode responder o vereador Pablo. E eu não é questão, não estou puxando para A nem B. Se dá, dá. Quando não dá, a gente não puxa para lado nenhum. Tá? Então, finalizando a ordem do dia, nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária no dia 23 de dezembro de 2024, às 18 horas, na sede da Câmara de Vereadores. Desejo uma boa noite a todos e um bom início de semana.